Bom, galera, trazendo as últimas atualizações e repercussões do Corinthians aqui pra vocês, tem um vídeo que eu quero compartilhar aqui do Jorge Igor comentando um pouquinho só sobre a situação política do Corinthians. Ainda tem, cara, o que eu não sei se vocês assistiram a entrevista de ontem, mas eu assisti a entrevista ontem do ex-diretor financeiro do Augusto Melo no Corinthians, o Rosalá Santoro, e ele falou algumas coisas assim, cara, que... Vamos ver primeiro o vídeo do Jorge Igor, eu vou comentar, trazer notícias e algumas coisas que estão acontecendo aqui no Corinthians, e a gente segue aqui, beleza? Vamos ver. Uma dívida de 3 bi é um negócio alarmante. E uma dívida de 3 bi, para ser muito justo com o Augusto Melo, ele pode até ter aumentado essa dívida. Mas quando ele assumiu, ela já estava em patamares astronômicos. Porque uma dívida de 2 bilhões e meio não se faz em 6 meses. Com todo respeito. Uma dívida de 2 bilhões e meio, ela não é gestada em 6 meses. Uma criança você não faz gestar em 6 meses, precisa de 9. Imagina uma dívida de 2 bilhões e meio de reais. 2 bi, gente, 2 bi e meio. Isso aí é fruto de muitas gestões irresponsáveis com os recursos do Corinthians. Essa dívida de 2 bi e meio é chocante, é criminosa. Quem faz isso com uma instituição, quem deixa uma instituição chegar nesse ponto, isso é criminoso. Isso é criminoso com o futuro do clube, com a paixão do clube que eles dizem ser apaixonados. Todo mundo que tá lá, senta a bunda na cadeira, vai pro conselho, emite parecer, né, vota, diz que é apaixonado pelo clube e permite chegar a 2 bilhões e meio de reais a dívida do clube. Irmão, imagina se odiassem. Imagina se fossem palmeirenses, são paulinos e santistas que estivessem lá dentro. Que a situação grave hoje, que é o Corinthians. E olha só que da hora. Olha só que da hora. A situação financeira do Corinthians torna praticamente inevitável a venda de peças-chave do elenco nos próximos meses. Com uma dívida bilionária nas costas, o clube já admite que não terá forças para segurar o Breno Bidon, o Rodrigo Garro ou o Yuri Alberto diante de investidas pesadas do mercado internacional. A diretoria sabe que precisa vender e vender bem. A meta de 181 milhões em negociações para 2025 definida pela antiga gestão ainda parece distante. Até agora apenas 75,2 milhões foram arrecadados com as saídas de Denner e o do Guilherme Biro. De verdade, eu tenho um medo gigantesco para esse segundo semestre, tá? Do Corinthians sair vendendo e desfazendo de meio mundo. Esse é o meu medo aqui. Eu não sei como é que vai ser a situação do Corinthians no segundo semestre, com a instabilidade política que a gente vem vivendo, com que a instituição Corinthians vem vivendo. Eu tenho medo do segundo semestre. Eu não sei o que vai acontecer. E para vocês terem uma ideia aqui, o Rosalá Santoro teve na entrevista com o Beja, ele falou algumas coisas que eu fiquei abismado. Eu falei, mano, não é possível isso. Porque assim, o presidente do Corinthians chegou ao Corinthians com promessa de pagar a dívida do clube e de colocar pessoas profissionais. Só que ele fez tudo ao contrário. Além dele não colocar pelas pessoas profissionais lá, né, só alguns que ele colocou, ele depois ainda tirou. E ainda colocou pessoas amadoras dele, de fechamento político, de acordos políticos. Vocês lembram do Rubão, que a gente já tinha entrado inicialmente, que ele falou que foi uma questão em um acordo político e teve que colocar o cara lá. Aí depois retirou o cara, enfim. E aí, na entrevista de ontem, o Rosalá Santoro falou que o Corinthians precisava equacionar, né, as dívidas e não se endividar mais. O Rosalá Santoro falou que o problema não era tanto a dívida do Corinthians, porque aí você se planeja, começa a pagar e começa a dar um alívio para o clube. O problema é que o Corinthians, além de não pagar as dívidas, ele fica se endividando cada vez mais. O dinheiro que entra no Corinthians, que era para pagar as dívidas, o Augusto Melo direcionava para outras coisas. Para comprar mais jogador, para isso e para aquilo. E aí você não tem dinheiro para poder pagar a dívida. Você não consegue segurar um pouco as pontas. Por quê? O cara quer passar uma imagem de que ele tá fazendo, e não paga as dívidas, o negócio só continua aumentando o endividamento do clube. Tá? E aí ele falou, diretor financeiro, tá? Ele falou lá no Beija, cara, que ele falou, ó, segura as pontas aí, vão pagar as contas, o dinheiro do Moscardo vai entrar e a gente paga a dívida. O que aconteceu? No outro dia, do nada, apareceu um vídeo com um anúncio de 4 jogadores que o Augusto tinha contratado. Rodrigo Garro, Pedro Raul, Félix Torres e Palácios. É bem verdade que o Rodrigo Garro foi uma peça importante para vir para o Corinthians. Mas e os outros? 30 milhões do Félix Torres. 25, quase 30 milhões no Pedro Raul. Palácios, então, que já é quase profissional lá do departamento médico do clube e não jogou até agora.
E aí, o dinheiro que era para ser direcionado a pagar a dívida, o dinheiro que entrou do Moscardo foi direcionado para poder pagar a compra desses jogadores. E aí, a dívida ficou lá. O Corinthians tem que ficar você tem que ficar vendo no caixa o dinheiro que entra para poder direcionar conforme as decisões do presidente. Aí fica difícil. E aí Rosalá Santoro acabou saindo do Corinthians porque o Augusto Melo não deixou o cara trabalhar. Enfim, fazia tudo ao contrário do que o cara falava, aconselhava. O cara falou, não tem motivo, né? E acabou saindo. Então é assim no Corinthians. A galera não tá preocupada em pagar a dívida do Corinthians. Tá preocupada em gastar, né? O projeto do Augusto Melo era endividar mais o Corinthians. E ele conseguiu, né? Porque a dívida chegou em 2,5 bi. Ainda estão falando que a questão do Memphis não é de graça, não é pela patrocinadora assim também, como estão falando. Ainda tem essas questões. Então, tipo assim, estão enganando o torcedor. Então a dívida do Corinthians está subindo por irresponsabilidade desses caras, dessas gestões. E assim, de verdade, aí o presidente atual interino do Corinthians falou que ele não tem poder de decisão para mudar o estatuto, que vai ser levado para o conselho. Mas aí eu falo para vocês acham mesmo que o conselho vai pegar e aprovar o que a Gaviões estipulou para eles, que é dar direito a voto ao fiel torcedor e a saída da cambada da RT lá, sendo que a galera que tá lá no conselho são os membros da RT, até no CORE. O CORE, a galerinha que tá lá no CORE, o Conselho de Orientação do Corinthians, é a galerinha da RT, o Mário Gobi, André Sanches, Duílio, toda essa galerinha, o Roberto de Andrade, toda essa galerinha que tá lá no CORE, no Conselho de Orientação, é da RT. Então, ou seja, eles querem a saída desse pessoal, querem mudança no estatuto, e vocês acham mesmo que eles vão mudar? O problema do Corinthians lá dentro são pessoas, problemas estruturais do clube. Enquanto essas pessoas não saírem, não mudar pessoas, não teremos mudança de estatuto. Eles vão meter o louco, eles vão ficar rindo da gente, que é torcedor do Corinthians, tretando entre si. Né? Cada um com uma opinião. Eu quero SAF, eu não quero, não sei o que, não sei o que lá. Porque a solução do Corinthians tá sendo essa, tá indo pra ser uma SAF. E os caras estão lá rindo, debochando da gente. Né, tranquilaço lá. Porque o problema do Corinthians é pessoas. Enquanto não mudar pessoas, não vai mudar estatuto. Eu duvido. Aquela galera não é a favor de desmanchar o esqueminha deles para poder favorecer o torcedor organizado. Vão meter o louco. Eu, de verdade, apesar, eu entendo o esforço da Gaviões, é plausível, todo mundo tem que fazer isso mesmo, se juntar e pressionar os caras. Tem que ser feito isso sim, cara. Só que eu acho que tá sendo feito tarde demais. Eu acho difícil, tá, galera? Eu acho muito difícil. Muito difícil mesmo. E aí teve o Neto ainda que falou em questão de ser presidente do Corinthians. Ele falou que vai se candidatar. Vamos ver o que ele disse. Eu vou comentar algumas coisas com vocês aqui. Por sinal, eu posso ser candidato. Eu vou conversar com o seu Johnny e vou conversar com o Schneider. Se eles me autorizar a me candidatar a presidente do Corinthians, eu vou me candidatar pela primeira vez. Vocês votariam? Vocês que são corintianos, vocês que são sócios, vocês votariam em mim como presidente e o herói, e a minha chapa, e aí colocaria outras pessoas importantes, e dá pra fazer compor aí, né? Primeira coisa, eu pago o estádio. Eu vou lá na caixa e pago o estádio. Neto fala como se fosse muito simples, né? Pagar o estádio no Corinthians hoje. Estádio com cerca de 700 milhões de reais para pagar. E se a gente for ver bem aqui, o estádio do Corinthians parece estar se tornando o menor dos problemas nesse instante, porque se você tirar o estádio, você ainda deve 1,5 bi de dívida se você tirar o estádio. Então olha a situação que esses caras colocaram o Corinthians. Irmão, é surreal. É muito surreal isso, cara. E de verdade, do jeito que a torcida corintiana tá desgostosa aqui, se chegasse o Tiririca pra ser presidente do Corinthians, o Tiririca ia olhar a dívida e falar assim, cara, 3 bi, vote no Tiririca. Pior que tá, não fica, porque, cara, eu acho que não tem mais como levar essa dívida. Ou tem? Tem? Até o Tiririca seria presidente do Corinthians aqui. Quem acredita mais nessa galera? Aí você pega a notícia que saiu do Everaldo. O Everaldo. Processando o Corinthians por direitos trabalhistas, FGTS. O Corinthians, irmão, tá devendo o Everaldo. Olha só que absurdo. Vocês acham mesmo que o clube deveria passar por tudo isso, por essa situação? Vocês acham mesmo? Cara, é inconcebível o que acontece no Corinthians. Eu não sei nem mais o que dizer. Mas assim, esse ano, eu acho que os caras vão meter o louco na questão do estatuto. Vai chegar o ano que vem, o Corinthians vai se endividar mais com qualquer presidente que entrar lá. Aí pode ser que tenha o Rosalá Santoro, que pode se candidatar a presidente, não esse ano, esquece. Mas talvez o ano que vem ele disse que pode se candidatar, que seria até uma boa opção pro Corinthians, porque é um cara que aparentemente parece ter muito mais capacidade de comandar alguma coisa lá dentro. Mas de restante dos caras que estão lá, eu não acredito nenhum. A mudança do Corinthians é estrutural. Enquanto não tiver essa mudança estrutural, irmão, esquece.
não vai ter mudança no Corinthians. Galera, um grande abraço, deixa seu like, se inscreva no canal, eu volto na próxima com mais repercussão e tudo que acontece envolvendo o Corinthians, beleza? Até mais e vai Corinthians.